É isso aí, tem coisas que não dá pra achar. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar nosso conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupos preferidos de WhatsApp. E é o seguinte, Djalminha esteve esses dias no Fox Sports e deu uma entrevista ao Benjamin Bach e falou muitas coisas. Entre as muitas coisas que falou, ele comentou sobre Ronaldinho Gaúcho, que é ídolo e referência para muitos jogadores e ex-jogadores, porque o Ronaldinho representa muito do artístico, do inventivo, do lúdico. Mas às vezes a análise em cima do Ronaldinho Gaúcho, ela se mistura a algumas coisas e aí se polui com um romantismo e a coisa acaba perdendo um pouquinho a mão. O Djalminha, nessa entrevista, ele fala que o Ronaldinho em 2 anos no Barcelona fez mais que o Messi em 10, porque ele, Ronaldinho, foi tão objetivo quanto o Messi, só que mais espetacular. E aí tem várias coisas para a gente analisar e esmiuçar em cima dessa fala. Porque aí não é nada direcionado ao Djalminha, porque o que o Djalminha acha, uma porção de gente acha. E a semente desse achismo é que às vezes me incomoda. Primeiro, o que é ser espetacular? É ser mais habilidoso do ponto de vista do drible? É fazer lances mais plásticos? O que é plástico para o brasileiro, talvez não seja tão plástico para o espanhol ou para o argentino. Às vezes isso muda de um lugar para o outro. E você pode ser espetacular sem necessariamente ser circense. Ou seja, não precisa ser um truque mirabolante para você ser espetacular. Às vezes o espetacular está na simplicidade. Porque vejamos, o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, era um cara que dava muitas canetas, que é um lance muito plástico, é um lance inventivo. É um lance espetacular. O Messi no Barcelona tem mais canetas que o Ronaldinho Gaúcho. E canetas dos mais variados tipos. O drible elástico que o Ronaldinho Gaúcho de fato voltou a popularizar, lembrando que não foi uma invenção do Ronaldinho Gaúcho, de fato ele tem vários dribles muito marcantes na passagem dele pelo Barcelona. Mas o Messi, em compensação, tem um drible de futsal no meio de 2, 3 ou do corte seco, que também é espetacular. E é um recurso, porque o drible é um recurso. O drible serve para passar de um adversário de uma forma que ele não consiga se recuperar e que eu ganhe terreno. O Messi faz isso mais vezes por jogo e executa melhor isso do que o Ronaldinho Gaúcho. Talvez o Ronaldinho, às vezes, escolhesse o caminho mais difícil e não necessariamente o mais objetivo. E aí está, para mim, um grande equívoco daquilo que acha o Djalminha quando ele fala que o Ronaldinho ele foi tão objetivo quanto, só que mais espetacular. Não é verdade. Nenhum jogador foi tão objetivo no Barcelona quanto o Messi. O Messi, de fato, ele não dá o drible desnecessário. O Messi ele não desacelera a jogada pelo drible que não seja em prol do gol. E aí talvez esteja uma grande diferença dele pro Ronaldinho Gaúcho, porque em relação à habilidade, a 1 contra 1, talvez seja muito mais imparável o Messi do que o Ronaldinho. Porque o Messi pode até ser mais previsível em um drible, saindo da direita para dentro, por exemplo. Só que é muito imarcável. Não tem muitas vezes como parar. O Ronaldinho, em vários jogos, ele foi parado, mesmo no auge dele do Barcelona. E aí, quando a gente fala de memória afetiva, que é poluída as lembranças, eu lembro, por exemplo, eu fiz recentemente esse jogo para o Facebook, um produto chamado Liga Retrô. A gente fez o Chelsea e Barcelona, em que o Chelsea elimina o Barcelona em Stamford Bridge, mas tem aquele gol de bico do Ronaldinho Gaúcho que ficou muito marcado. Naquele jogo, e aí eu tive a oportunidade de refazer o jogo, e o olhar quando você refaz o jogo é totalmente diferente, ele fez um jogo discreto. Ele fez 2 gols, um de pênalti e o gol de bico, mas ele não faz um grande jogo. O melhor jogador daquele jogo no Barcelona, por exemplo, é o Deco. Só que na memória das pessoas, quando você fala, me diz aí 3 grandes jogos do Ronaldinho pelo Barcelona, fatalmente todo mundo vai lembrar dos gols que ele fez contra o Real Madrid, que é aplaudido de pé no 3-0. Provavelmente um ou outro mais antenado vai lembrar de um jogo contra o Milan pela Liga dos Campeões no Camp Nou, e uma outra pá de gente vai lembrar desse jogo contra o Chelsea. E que não foi um grande jogo do Ronaldinho. Foi um grande lance, mas não foi um grande jogo. Então dizer que o Ronaldinho em 2 anos, e que não foram só 2, né? O Ronaldinho ficou mais do que isso no Barcelona, ele fez mais do que o Messi em 10, não é verdade. A melhor temporada do Ronaldinho Gaúcho, ele faz 30 gols e dá mais 20 e poucas assistências, ou seja, ele se envolve
em 50 gols. Isso passou a ser comum para o Messi. O Messi fez isso nessas 10 temporadas aí, que nesse corte que o Djalminha faz, de 2009 a 2019, ele faz isso praticamente em todas as temporadas. E em várias temporadas ele dobra a quantidade de gols que o Ronaldinho Gaúcho fez no Barcelona em média, né? Porque o Ronaldinho tem temporadas que ele mete 24, uma ele faz 17, outra ele faz... O Messi ele vai dobrando o que o Ronaldinho fez nessas temporadas. O Ronaldinho no ano do título da Champions 2006, por exemplo, ele nem artilheiro do Barcelona foi. O artilheiro naquela Champions foi o Eto'o. O Messi, quando foi campeão pelo Barcelona, foi o artilheiro. Foi fundamentalmente o melhor jogador, se envolvendo em gols e assistências. E isso vale para o Campeonato Espanhol, para todos os campeonatos em que ele ganhou, sendo o protagonista. Então ele fez o que o Ronaldinho fez repetidas vezes, incluindo atuações memoráveis contra o próprio Real Madrid. Inclusive atuações que são mais impactantes do que a atuação do Ronaldinho no 3-0 em que ele mete os 2 gols e é aplaudido de pé. Assim, o aplauso de pé, ele é muito lembrado. A atuação, ela é excelente, mas o Messi, ele não só é o maior artilheiro da história do El Clássico, como ele também é o jogador que mais deu passes para gol. E ele tem sequencialmente atuações melhores que aquela. Sequencialmente, decidindo o jogo nos acréscimos, fazendo 2 gols, por exemplo, na semifinal de uma Liga dos Campeões, que é um jogo muito maior do que esse que a gente está falando do Ronaldinho Gaúcho. Então assim, tem muita coisa poluída nessa avaliação, porque ele não foi mais objetivo, o Ronaldinho, do que o Messi, não foi. Se tivesse sido, teria feito mais gols mais vezes e teria sido artilheiro, protagonista todas as vezes, e não foi isso que aconteceu. Só que as pessoas avaliam e falam, o Messi foi regular, ele está sempre estável. O Ronaldinho, ele teve um grande auge e depois caiu. Só que a regularidade do Messi é neste patamar aqui, que é quase o patamar de auge do Ronaldinho Gaúcho. Então o Messi, ele tem a regularidade dele aqui e o auge dele passando ainda mais, né? Porque aí você vai para temporadas em que o Messi passa de 60 gols, marca mais de 50 gols, mete tantas assistências quanto o Ronaldinho Gaúcho e até mais. Então a criação que diziam o Ronaldinho ter como a sua grande característica, o Messi faz e faz mais. O gol ele faz e faz mais. Por exemplo, cobrança de falta, que é algo que se fala, o Ronaldinho era um gênio na cobrança de falta, e de fato era. O Messi tem mais gols de falta que ele no Barcelona neste mesmo período. Então assim, em qualquer critério que você for querer comparar, não vai ter nível de comparação. Porque dribles certos pro jogo, passes certos pro jogo, gols decisivos, gols em clássico, hat-trick, gols em finais de Champions, gol em semifinal de Champions, em todos os critérios, o Messi vai passar o Ronaldinho Gaúcho. Então assim, essa é uma comparação forçada por uma memória que eu entendo romântica, de olhar para lances isolados, mas assim, a análise no futebol ela não pode ser uma análise de DVD, uma análise de melhores momentos, é uma análise do que de fato aconteceu. E o que de fato aconteceu é que o Ronaldinho não foi mais regular, e não foi mais genial, e não foi mais espetacular que o Messi em temporada nenhuma. Se a gente for pegar os números, por exemplo, do Messi, 2013, 2014, que nem foi uma temporada espetacular, ele mete 41 gols e dá 14 assistências. Ou seja, é mais do que o auge do Ronaldinho Gaúcho, o auge. Aí a gente vai para a temporada 11 e 12, que é talvez a temporada em números mais estratosféricas do Messi. 73 gols e 29 assistências, o cara se envolvendo em mais de 100 gols na temporada. Ou seja, o dobro, mais que o dobro do que se envolveu o Ronaldinho Gaúcho na tida melhor temporada dele, que é a temporada do título de Liga dos Campeões, 2005, 2006. Lembrando que depois de 2006 o Ronaldinho Gaúcho nunca mais repete aquele nível de atuações. Então assim, se você associa a genialidade a firulas e dribles plásticos, o Ronaldinho talvez fosse um cara que pegasse o caminho mais difícil e não necessariamente o melhor caminho para se chegar até o gol. Então é até incompatível você falar dessa característica do drible, às vezes que não era em direção ao gol, e falar de objetividade, porque são coisas que se contradizem. Então não, o Ronaldinho ele não foi mais espetacular, ele não foi mais genial, ele não foi mais objetivo. Até o Ronaldinho sabia disso, porque já deu N entrevistas dizendo, eu sabia que o Messi era melhor que eu, e de fato o Messi é melhor e maior jogador que o Ronaldinho em basicamente todas as características, né? Agradecendo a sua audiência, a sua paciência, deixe o seu like, deixe o seu dislike, se inscreva no canal, toque na notificação, que é o mais importante, e volte sempre.